Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é sexta-feira. Sextou com Melissa aqui no canal. Tudo bem com vocês? Sextou com você aqui prestigiando nosso canal, meu e da minha filha. Muito obrigada. Se inscreva no canal, dê o joinha no vídeo e vem comigo rumo a 2K para mais. O céu é o limite. Gente, hoje eu tô com essa camisetinha e a gravata de novo. Olha que legal, eu achei que ficou mais legal. Eu tô com uma sainha preta, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, vai ser difícil. Vou mostrar aqui, ó. Tô com a saia preta e ficou bem legal. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vai. Aí, deu. Ó, saia preta, camisetinha e a gravata. Ai, joelho. Ai. Tô numa gambiarra aqui para gravar aqui. Se eu gostar, eu vou ficar sempre aqui. Ai. Deixa eu ver. Nossa. Ai. Me cortou demais. E aí, tudo bem com você? Tô feliz de estar aqui novamente, me encontrando com você nesse encontro virtual. Já somos conhecidos, né? Que Deus abençoe imensamente a sua vida, desatando nós, abrindo o céu de bronze. Que Deus realmente possa te abençoar com saúde, com paz, com prosperidade, com amor, com perdão. Amém. E essa gravata é do Japão. Então, hoje eu resolvi fazer mais um vídeo sobre o Japão. Você gosta do Japão? Já conhece o Japão? Veio de lá? Foi só como turista? Há uma grande diferença entre ser turista e ser habitante de um país, morar, trabalhar no país, entende? Porque como turista você conhece apenas um lado, como morador, habitante, você conhece os dois lados. É igual você, para você conhecer realmente uma pessoa, você tem que viver sob o mesmo teto que ela, entendeu? Mas é isso, hoje eu não vou falar sobre isso, hoje eu quero falar sobre diversão, sobre lazer. Mas tudo começou que eu pensei em fazer esse vídeo pensando nessa gravata. Essa gravata eu comprei lá e essa gravata ela veio num kit. E eles costumam fazer assim, igual aqui, não sei, aqui é isso que eu queria, eu vou chegar lá. Que eu queria falar que o brasileiro, ele gosta das coisas bem separadas, né? Aqui a gente vê esses kits porque eu comprei uma blusa que veio essa gravata. Mas eu já comprei outras blusas que vieram como brinde um colar. Mas pode vir outra coisa também, né? O japonês gosta de fazer isso. Você compra um negócio e ganha outra coisa. E isso nas coisas de adulto. Só que essa gravata não era coisa de adulto, era coisa de adolescente, né? Só que lá eles têm um manequim assim mais estreito também. Porque eu lembro de ir na loja e passar na parte masculina e via as roupas assim bem mais estreitas, bem menor, que o japonês costuma ser mais magrinho, né? Porque eles são muito ativos, eles se preocupam muito com a saúde, eles se preocupam muito com a parte dessa
região abdominal, de não deixar crescer. Mas outro dia eu vou falar sobre essa parte da saúde. Peraí, senão eu começo. Não sei se é o autismo, começa, sabe? Enfim, ramificar demais, calma. Por isso que os meus livros, para quem sabe que eu sou escritora, eles começam a ter muitos personagens. E daí eu começo a me apaixonar pela história de cada coadjuvante, digamos assim, né? Eu crio muitos e começo a escrever um livro dentro do outro. Tipo, a história, entendeu? Digamos que eu fosse escrever a história da sua vida. Você como ator principal, atriz principal do meu livro. Só que daí eu resolvo, do nada aparece um amigo seu, uma amiga sua, um primo seu, um avô, e daí me apaixono pela história desse, daquele, e começo, entendeu? A desenvolver, e, enfim, eu sou meio assim. É legal você saber das histórias, por quê? Sabendo da história de uma pessoa, sabendo da história de um país, não tem como você odiar essa pessoa, esse país, entendeu? Você se identifica, você se apaixona. Mesmo que seja totalmente diferente de você, entendeu? Então, eu comprei uma blusa. Eu acho que eu já dei essa blusa. Será que eu dei? Eu não sei. Mas eu gostava muito dela. De manga comprida, toda preta, estilo colegial. Daí ela é toda pretinha aqui e aqui ela simula que tá com uma camisa. Então ela é de malha que tem um viradinho assim, sabe? Branco com os botões dourados. E daí veio essa gravata de brinde no kit. E o que eu queria dizer é que o brasileiro, ele gosta de separar bem as coisas, tipo infantil, infantil, adulto, adulto. E quando eu cheguei lá no Japão, que eu reparei que não existe essa separação. Como aqui é muito claro a separação entre classes, é preto no branco, né? Coisa de rico, coisa de pobre. Esse é rico, esse é pobre. É visível isso, né? Você enxerga isso, é nítido. Lá no Japão, não. Você não consegue identificar. Isso é para criança, isso é para adulto, isso é para pobre, isso é para rico. Não é muito difícil, entendeu? Então, aqui o que a gente tem, que eu vejo muito quando eu vou comprar alguma roupa para minha filha, né? Vou dar uma olhada, mais olha do que compra, né? É que anda tendo, né, nos últimos tempos esse lance comercial de dar brinde, né? Você compra o vestido, ganha tiara, né? Compra a blusinha, ganha, sei lá, um adesivo, ganha. Só que não tem no adulto, né? Nunca vi. Mas lá tem muito para adulto, entendeu? É que na época eu não olhava roupa de criança, né? Não sei se tem, deve ter também, porque, né, não tinha filho, enfim. Depois que você tem filho, você abre o mundo para você, né? Você começa a saber tudo sobre isso. Aliás, qualquer coisa que não seja a sua realidade, né? Você não sabe, aquilo existe, mas fica fora, como as coisas que estão fora, entendeu? Da tela aqui, por exemplo, né? Agora eu vou tentar fazer uma retrospectiva. Fez 14 anos que eu voltei do Japão, né? Eu fui como Dekasegi, né? Fui com visto. Não lembro se eu fui. Eu acho que fui com visto de 10 anos ou de 5, não lembro. Mas enfim. Eu fui para morar com os meus pais, né? E
quando eu tava aqui ainda, e quem me comunicava muitas coisas sobre lá era minha mãe. Então, a minha mãe, ela dizia que lá não era um lugar bom. Meu pai também, né, que trabalhava muito, trabalho muito pesado. E eles diziam que eu não ia gostar de lá, né? Minha mãe dizia, você não vai gostar das roupas daqui, né? Traga suas roupas. Você não vai gostar da comida, você não vai gostar disso, você não vai gostar daquilo e não sei o que. Então, eu fiquei, uau, eu não vou gostar desse lugar. Então, é um lugar ruim, né? Trabalha muito, trabalho pesado. Não vou gostar não vou ter, quer dizer, a hora que eu precisar de roupa, não vou gostar das roupas que eles têm para oferecer, né? E aí, como que eu vou fazer, né? Vou levar um pouco de roupa minha. Não vou gostar da comida, vixe, vai ficar difícil, né? Enfim. E daí, assim eu fui, com essa perspectiva de que não ia gostar de nada de lá, entendeu? Só que, na verdade, o meu pai não queria que eu fosse, porque eu tinha terminado a faculdade de Direito e ele queria que eu terminasse a faculdade e seguisse fazendo uma pós-graduação, uma especialização e já entrasse no mercado de trabalho, né, para advogar. Então, meu pai, ele fez toda uma briga na empresa dele para vir e que eu me emociono porque foi muito lindo. Ele fez isso por mim, que pai faz isso? Uau, brigar no trabalho por causa de mim. E aí, eu quero falar para vocês, olha a diferença do meu pai. Ele entrou numa crise financeira que veio se arrastando, se mantendo, até que ficou impossível. E ele foi para o Japão com a minha mãe. E depois foi meu irmão. E eu fiquei aqui para fazer a faculdade de Direito, né? Meu pai realmente pegou um trabalho pesado, né? Num ambiente de trabalho com pessoas que não eram legais, sabe? Num lugar onde um tenta picar o outro, sabe? Um tenta derrubar o outro. Um lugar cheio de fofoca, cheio de maledicência. Eu uma vez estive em um lugar desse, mas eu fiquei pouco tempo, sabe? Graças a Deus me mandaram embora. Foi numa fábrica de celulares. Era um lugar cheio de exigências. E onde meu pai trabalhou também era um lugar cheio de exigências para ganhar pouco. Pouco assim, pouco em relação, porque eu trabalhei em fábricas com bem menos exigências, entendeu? Então, assim, eu não sei quanto que meu pai ganhava, mas eu, pelo menos nessa fábrica de celular, eu me lembro de que eu iria ganhar até menos do que eu ganhava em outras fábricas que não tinham tanta exigência. Que exigência? Muitas exigências. Sabe, de você falar o japonês, a outras fábricas que eu trabalhei não precisava falar o japonês. Exigência. Eu me lembro que a gente tinha que tirar os sapatos ali na frente, e enfim, tinha toda uma burocracia, entendeu? Para entrar dentro da fábrica. O clima lá era pesado, né, dos brasileiros. Aí eu já estou estendendo demais para coisas que não são. E nessa fábrica onde eu trabalhei, que era tão ruim, que eu comparo tão ruim quanto o lugar onde meu pai trabalhou,
tem lugares assim em todo mundo, né? Meu primeiro dia de trabalho, quando eu fui almoçar, eu sentei perto das colegas que estavam trabalhando ao meu lado, porque tinha bastante cadeiras vazias ali perto delas, numa mesa mais ou menos grande. E aí fiquei lá, acho que uns 2, 3 minutos, nem tinha começado a comer ainda. Elas viraram para mim e me pediram para eu me retirar dali. E aí eu me retirei, não disse nada. Mas foi horrível, meu primeiro dia, ninguém me disse seja bem-vinda. E outro lugar que eu trabalhei, fui super bem recebida, seja bem-vinda, senta aqui comigo, não senta aqui comigo, sabe? Foi horrível aquele choque. E na verdade eu já estava há alguns anos no Japão. Então meu pai, ele travou uma briga ali, sabe, por mim. E Deus acabou de me dizer, olha a diferença dos pais. Tem um homem muito famoso, né, que é um dos inventores da Apple, acho. E era um milionário, né? E ele teve uma filha chamada Melissa, que acho que ele não queria reconhecer. Isso me lembra muito Pelé, já trouxe isso aqui, mas é importante frisar isso. A diferença de um pai para o outro. E meu pai, em crise financeira, né? Com dívidas, tinha que quitar, né? E tinha as despesas aqui de casa também, né? Que ele enviava dinheiro para cá. E sendo perseguido lá onde estava. Meu pai também emagreceu muito um período, começou a ficar muito mal de saúde. E aí que ele desenvolveu diabetes, mas por causa de muitas exigências no trabalho, sabe? De ficar muitas horas sem comer também. Muito estresse por causa do tipo de pessoas com quem ele convivia. É, e daí ele brigou lá e conseguiu, que ele já estava trabalhando há alguns anos e não teve direito a férias, e aí ele pediu as férias dele. E ele veio para cá para minha formatura. E aí, uau, né? Não sei se você tem o seu herói, eu tenho o meu, que é o meu pai. Meu pai e Jesus, dois pais maravilhosos. Uau. Você precisa ter um herói, né? Porque nos dias maus você vai se lembrar deles e dá um conforto isso. Melhor se o seu herói estiver vivo, né? Claro, Jesus está vivo por nós, né? Meu pai está com Deus agora. É... Às vezes alguém vai te contar um negócio e dizer, isso não é bom, isso é extremamente ruim, casamento não é bom, ter filhos não é bom, sei lá o que vão te falar que isso não é bom, mas é a experiência deles, talvez. Eu entendo que meu pai sofreu muito, porque meu pai foi empresário, vendedor de livros, né? Teve editora dele em três estados diferentes. Ele teve várias filiais, então, sim, ele já estava consolidado, ele foi vereador. E, e ele, eu acho que é difícil, né? Depois você ter que começar tudo de novo. Ainda mais fora do seu país, né? Ainda mais, eu acho que com a decepção que ele sofreu, que veio se arrastando uma após a outra, decepção com pessoas, várias pessoas, e lá onde ele estava também numa nova vida, e começa outros degraus de decepção. Perseguição, o que ele já sofria aqui,
ele começou a sofrer lá na Terra do Sol Nascente, com os próprios compatriotas dele. Então, eu acho que foi extremamente, tipo, porque assim, não deu pra você. Você vai pra outro lugar, você pensa agora vai ser diferente, aí começa a acontecer as mesmas coisas no outro lugar, entende? Eu imagino quanto isso é horrível, entendeu? Eu tenho umas personagens que às vezes eu sempre falo, e já falei aqui, que eu cito assim, elas vão e batem no lugar do corpo, e vai e bate o mesmo lugar, o mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar. E aí que vira, né? Inflama, né? E se você não cuidar, você perde aquilo. E às vezes a gente tem a sensação isso, que a vida sempre bate no mesmo lugar. Então, eu fui para o Japão com essa sensação de que eu não ia gostar de lá, né? Que era um país sério, chato, com um trabalho pesado, que todas as coisas, comida, eram extremamente diferentes, ojeriza, né? Eu fui com isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu não sei se eu cheguei. Eu tava num relacionamento péssimo, extenso e abusivo, né? E, e eu não lembro se alguém me falou sobre a Disney. Não sei se foi meu irmão, quem que falou, né? Eu acho que eu comentei, né, pra pessoa com quem eu tava me relacionando, pra esse meu ex. E ele me disse: não. Pra quem não sabe, existe Disney no Japão. Pra todo mundo que eu falo, eles ficam. Todo mundo pensa que Disney é só nos Estados Unidos. Não. Ó, eu fiz uma pesquisa depois que eu conheci a Disney do Japão. Tem, além dos Estados Unidos, tem no Japão, e no Japão tem duas Disneys. Nos Estados Unidos eu sei que tem várias. Não é uma só, como a gente pensa. Na França também tem. Não sei mais onde, mas eu sei que na época que eu tava morando no Japão, teve uma Disney aberta na China, com tudo falsificado, os bichinhos de pelúcias enormes por cinco dólares. Ah, se eu tivesse lá, eu teria ido sim. Mas, enfim, ela foi fechada, né? Claro, não pode, né? E daí ele me disse: não, você não vai gostar, sabe? Nem vamos, porque, sério, tô falando pro seu bem, você não vai gostar. Olha isso, cuidado. Na verdade, ele não queria me levar. Nesse processo que eu cheguei, já havia é, já havia provavelmente outra pessoa envolvida, né? Um triângulo ali que eu estava desconhecendo. E outra que, nesse meu relacionamento, uma das coisas do, de ser abusivo, que a pessoa estava sempre furando a minha bola. Então, assim, cuidado com isso, sabe? Você tem a presença, você fala pra pessoa: ah, eu quero fazer isso. Ah, não, não vai dar certo, não faz não. Você sabe que tá sempre, sabe? Parece que querendo te enterrar viva, sabe? Você tá sempre furando a sua bola, né? Outro dia eu falei pra minha filha, né? Eu falei: filha, nós não nascemos para ser sombra
de ninguém. Jesus disse que nós somos luz e sal no mundo. Nós nascemos para brilhar. Entendeu? Tem pessoas, né, que elas não têm segurança. E elas. Tem homem que tem inveja da mulher, sim, sabe? Tenta de tudo sufocar essa mulher, né? Porque talvez ela vai aparecer mais que ele, vai brilhar mais que ele, ou sabe mais que ele. E nós não nascemos para ser sombra dos homens. Nós nascemos para brilhar. Nós somos luz, nós somos filhas, sabe, de Deus, que é a própria luz. Mas depois esse meu relacionamento termina, graças a Deus. E o meu irmão, ele já estava ali um tempo, né? E uma das coisas que meu pai começou a adoecer, emagrecer muito. Minha mãe mostrou umas fotos para mim dele, mas ele me disse: Melissa, essas são as fotos menos feias do seu pai. As fotos que ficaram mais feias eu rasguei e joguei fora, porque eu disse: eu não aceito isso, entendeu? Meu pai estava ficando muito feio, muito doente, raquítico, aparecendo os ossos, sabe? E uma das coisas, eu acho que ele estava com depressão, entende? Não era só pelo trabalho pesado, ele trabalhava com sorvete, com potes, ele pegava 2 potes, assim, 2 ou 4, não sei, de uma vez, assim, bem pesado, sabe? Um ambiente gelado também. E para quem trabalha com comida no Japão, é cheio de regras, sabe? Você não pode, você não pode comer, por exemplo, enquanto trabalha, então você passa muitas horas em jejum, o que facilita o aparecimento de doenças como diabetes, né? E mas outro dia, quem sabe eu faço outro vídeo falando um pouco mais, né? E daí quando meu irmão chegou, né? Que minha mãe sempre falava sobre isso, né? Quanto foi importante a chegada do meu irmão lá. Porque ele, por ser jovem, né? Ele viu as coisas de outra perspectiva. Ele viu naquele país tudo que meu pai e minha mãe não conseguiam ver. Ele viu as oportunidades, ele viu que havia comida assim, bem japonesa, que meu pai não gostava, peixe, frutos do mar, tal, essas coisas. Mas também tem os restaurantes, franquias, né? Estilo norte-americano, estadunidense, restaurantes italianos, né? Com macarrão, com pizza, com sopa, com saladas, com steaks, né? Que eles gostam muito, que é o bife na chapa. E chegando meu irmão lá, eles começaram a sair todo final de semana para comer fora. E isso ajudou meu pai tanto a comer, a engordar de novo, né, recuperar peso, quanto ajudou muito no emocional dele. Estava completamente abatido. E daí quando eu cheguei, as coisas já estavam melhores. Na verdade, eu já cheguei num ambiente melhor. Meu pai já tinha travado grandes lutas quando eu cheguei. E foi a mesma coisa quando eu nasci. Eu já cheguei num ambiente bom, meu pai já tinha travado todas as guerras por mim antes. É o meu pai terreno. E eu sou muito grata por ele. Outro dia eu tava falando pra minha filha, filha, você tá vendo onde você tá dormindo? E eu abri o computador e mostrei a foto do meu pai. Eu disse, a gente só tem onde dormir, sabe onde a gente guarda as nossas roupas? Foi o vovô que comprou. Sabe a cama onde você dorme? Foi o trabalho do vovô que comprou. Sabe por que a gente não tá na rua agora?
Porque a gente mora numa casa que o trabalho do vovô que conseguiu tudo isso. E eu não quero que você se esqueça o quanto ele nos ama. Então, talvez você tenha alguém que quando você chegou, travou grandes batalhas pela sua vida. Nunca se esqueça mesmo que essa pessoa já tenha morrido. Eu nunca me esqueço. E eu já fui repreendida por isso. Talvez a pessoa até assista o canal. Mas eu nunca vou deixar de dizer o quanto meu pai fez por mim. Nunca, eu sou grata, porque as coisas que ele me deu são as coisas que possibilitam não só a minha sobrevivência, mas a sobrevivência da minha família, da minha filha. Muitas pessoas vão odiar o fato de você amar alguma pessoa, mas deixem elas com os ódios dela. O amor é muito mais forte. Daí eu comecei. Geralmente a gente almoçava domingo fora, né? Porque meu pai trabalhava à noite. Então, outro dia eu vou falar um vídeo sobre isso, sobre essa questão. O japonês não trabalha só um horário, só de dia igual a gente, né? Ela tem a possibilidade de trabalhar os dois horários, né? Tanto de dia quanto à noite. E então, meu pai chegava em casa no domingo de manhã, ele nem dormia, daí ele ia almoçar com a gente, só na volta ele ia dormir. Realmente, eu ia dizer Deus, não sei. Deus foi bem pesado ali com ele, assim, deu uma guerra bem difícil para ele, sabe? Mas ele venceu tudo. E aí, eu comecei a reparar, né? Principalmente comecei a trabalhar também, por exemplo, que é uma coisa bem engraçada que eu achava, as velhinhas de 50, 60 anos, muitas iam trabalhar de Maria Chiquinha. Lá tem muitos parques, parques grandes, parques médios, parques pequenos, tipo dentro de parecendo um shopping, assim, sabe? Que você paga uma entrada e brinca à vontade. E que são para todas as idades, né? É claro que a gente está falando de um país onde não há segregação social, que é um termo que eu criei, que eu venho desenvolvendo que então existe, sabe? O japonês não quer saber se você está trabalhando num ambiente sujo e pesado, se você apenas é um peão ou você é um cientista, você tem conhecimento, sabe? Você é uma pessoa formada, tem várias faculdades, mestrado, pós-graduação. Ele não quer saber disso. Ele quer te pagar bem, ele quer te empoderar, ele quer te dar poder. Por quê? Se ele não te der isso, você vai ser um problema para a sociedade dele. E ele não quer criar problemas. Ele quer criar soluções. Entendeu? E hoje, Deus me disse claramente, mais uma vez, o caminho não é cobrar que os pequenos sejam criativos ou encontrem a solução para o país, para o Brasil. O caminho é que os grandes encontrem a solução, porque está na mão deles o poder, entende? Então Deus só cobra daquele que ele já deu o poder, entendeu? Por isso que Jesus cobrou do rico e ele foi embora, entendeu? Porque Jesus já tinha dado o poder para ele. Mas ele foi embora.
Aqui, agora a gente tem, né, tá tendo essa moda de que todo lugar tá tendo parquinho, espaço kids. A minha filha ama, né? Sempre que eu posso, eu levo ela, né, pra brincar. Que a gente já une o útil ao agradável, já tem um lazer ali de comer e ela poder brincar, socializar. Lá no Japão não tem isso, eu não sei agora, mas pelo menos nunca teve. O que tem são espaços grandes, médios a grandes, onde você paga. Tem espaços que pode pagar por hora, igual tem aqui. Mas é para todas as idades, entendeu? Não é só para criança. Porque o japonês, ele tem um lado infantil que é eterno, eterna criança, entende? Você pensa Disney, a gente pensa que coisa de criança e adolescente, não, todas as idades, entendeu? Por isso que quando eu cheguei lá, talvez havia essa mentalidade de, ai, você não vai gostar, né? Porque eu já cheguei lá com... Eu tinha 24 anos quando eu cheguei lá. Então, ai, você já é adulta, você não... Não tem idade. Pode ter 100 anos, você vai amar, entendeu? Porque a gente é formado aqui num lugar onde há uma dicotomia, né? Há uma separação das coisas e não tem. É importante e saudável manter o nosso lado criança vivo, porque é isso te manter a sobrevivência, de ter as pernas fortes, pular, sentar no chão, alongar-se, cantar, entendeu? Todo esse lado que é criança é vida, eles são bem vivos. Nós somos vivos, mas parece que eles são mais que nós. Entende? Então, conforme você deixa a sua criança morrer, você se aproxima assim mais da sepultura, entendeu? Se torna uma pessoa mais amarga, que não consegue perdoar, rancorosa, sedentária, e sem esperança, né? Então, daí eu vi que realmente o Japão era muito bom. E outras roupas, sim. A roupa ainda vinha com brinde pra mim. Então eu tinha acesso, sabe? E o meu dinheiro dava pra comprar roupa, dava pra comprar sapatos, o que eu quisesse, entendeu? O que eu quisesse. E ainda conseguia poupar. Não gastava tudo, não. Eu sempre fui muito econômica. E eu poupava. Então, o que eu queria dizer pra vocês é: vocês acham que o japonês daqui é japonês? O japonês daqui não é japonês, me perdoe. Ele é brasileiro. Ele é descendente, mas ele não é japonês. Ele é completamente abrasileirado, ele é brasileiro. A gente chega lá. Meu pai, que era Nisei, 100% japonês dos dois lados, né? Pai e mãe japoneses. Quando chegou lá, gaidin, brasileiro, estrangeiro, forasteiro. Não é japonês. E outra, os hábitos, os costumes alimentares, todos brasileiros. Porque você perde a sua raiz, entendeu? Quando você passa a morar muito tempo. Por isso que a gente mora longe, a gente já não acostuma. Quem está morando lá não vai acostumar aqui. Não se habitua, sabe? Tá sempre vendo defeitos. Se você for para um país bem pior que o seu, aí sim você volta e fala, ai, tô no paraíso. Agora, se for para um país melhor, aí você não consegue mais. Só que a gente tem a missão de transformar aqui, né? De não haver tantas separações, porque é essa a solução dos problemas.
Deus estava me falando muito sobre seriedade. Crianças não são sérias. Eu estava trabalhando hoje num livro sobre isso. Crianças não são sérias. Quem que era sério de fato? Portugal. Portugal era o grande sério, sábio, civilizado. E chega aqui e acha que o índio não é sério, que o índio não é sábio, que o índio não é civilizado. E ele faz tudo isso. Até hoje é como se Portugal estivesse aqui dentro mandando. Porque as ideias dele estão aqui dentro. Ideias do que? De exploração. E muitas vezes você pode dizer, mas eu sou pobre, eu não tenho nada. O que a pessoa vai me explorar? Ué, o que você tem de mais importante é a sua vida. Os seus dias. Assista lá Matrix. No Matrix, as máquinas começam a sugar a energia das pessoas. É a coisa mais preciosa que você tem, é a sua vida. É nisso que você é explorado. A sua vida, a sua energia vital, os seus dias, um após o outro, um ano após o outro, entendeu? Sem perspectiva, sem esperança, sem futuro, sem melhoria, entende? Isso é o maior dos roubos, que é o país de terceiro mundo faz. Outro dia eu estava vendo sobre a desertificação da África, né? O que mais foi roubado lá? Vidas, sabe? A luz que você tem, a esperança de um dia você ter uma vida melhor. Vem aquele que é sério, que se diz sério, né? E suga, ó. Entendeu? Daí você... Eu fiz um outro vídeo dizendo para vocês que o diabo, ele te enfraquece, mas na verdade é para ele roubar aquilo que é o seu direito. Ele te enfraquece e te deixa numa situação às vezes até visível, feia, sabe? Empobrecido, com camiseta desbotada, chinelo rachado, sabe? Os dentes cariados, sem condições de nada, mancando, sabe? Sem poder ter um especialista, um isso, aquilo. Então, você imagina, né? A pessoa, agora lembrando da África, né? Aquela pessoa assim, trabalhando lá naqueles campos, sabe? E olhando, você olha para si mesmo e olha para aquele que está te liderando. Aquele que está te liderando, ele tá bem vestido, ele tá cheio de ouro, cheiroso, tá, sabe? Cheio de poder, de autoridade. Olha para você. O que você vai cobrar alguma coisa? Você olha para si mesmo. Assim como Mefibosete olhava para si mesmo, o que eu vou cobrar um trono? Entendeu? O que eu vou cobrar os meus direitos, um futuro? Eu não sou digno de nada. Porque isso é coisa de Satanás, sabe? Te inferiorizar para que nem mesmo você vai pedir, sabe? Para que não haja essa dicotomia. Você não vai pedir para entrar em ambientes que você considera que não são seus, porque você se sente inferior. Então, existe toda uma preparação mental, uma segregação mental, uma lavagem cerebral, entendeu? Para que as pessoas mesmo se coloquem cada uma no seu lugar, o que não existe lá no Japão. Daí existem os parques, né? E que são todos, e eu estava lá no meio, na fila da Disney, nas lojinhas da Disney, sabe? Comendo lá no restaurante. E será que as pessoas sabiam que eu era uma um peão? Sabe, que eu trabalhava com um uniforme cheio de graxa, né? Sabiam? E eu estava trabalhando na fábrica e eu era formada em Direito. Na verdade, eu não tinha terminado, ainda tinha quase terminado, mas eu já era praticamente, né? Só faltava, na época, só faltava a minha monografia. E
E eu tava ali com pessoas que não tinham estudo, nem mal sabiam ler, sabe? Às vezes eram semi-analfabetos. E enfim, sabe? Todos nós ganhávamos igual. Então, é sobre isso, né? E eu oro e acredito que o Brasil pode chegar a esse nível de coração, porque depende sim do coração. Outro dia eu faço um vídeo falando dos parques que eu já fui. Fui para as duas Disneys, que é a Tokyo Disneyland e a Tokyo Disney Sea. Universal Studios eu fui também. E fui a alguns outros parques menores. Lamento pelo que eu não fui. Mas outro dia minha filha tava vendo umas fotos minhas, pequenas, na Disney, e ela falou, mãe, me leva aqui, eu quero ir no parquinho. Daí eu falei, a mamãe vai levar sim. Hoje eu não tenho a menor condição de levar ela, né? Na Disney, minha situação mudou. Mas sempre que ela me diz algo, me pede, eu falo, a mamãe vai levar sim. Porque a boca é feita para abençoar, né? Então eu abençoo minha filha. Eu fui muito amaldiçoada, né? Durante infância, adolescência. Mas Deus me disse, você usa a sua experiência negativa para fazer diferente. Então hoje, sempre, mesmo que visivelmente você não tenha condições, você abre a boca e diz sim. Sim, a mamãe vai te levar. Sim, você vai sim. Amém? Que teve muitas coisas que eu disse para ela, filha, você vai fazer isso. E ela nem falava ainda, era bebê, né? E que Deus proporcionou, sabe? Amém? Deus já fez muitos milagres por mim, né? Eu sempre falo do milagre do pós-parto, porque não tem como, né? Eu tive uma hemorragia, e outro dia eu tava visualizando eu no fundo, olhando aquele monte de cocô, assim, né? Que eu tinha 2 cachorros. Eles fazem muito cocô, né? E eu, operada, recém-operada. Quando eu fui catar o cocô, eu tava com... Deixa eu ver. Acho que eu tava com menos de uma semana que ela tinha nascido. E aí eu olhei pro cocô com o saquinho na mão, porque eu já tava determinada que eu ia fazer aquele serviço. Não tinha como, né? Eu tinha que fazer, só tinha eu pra fazer. Ela era recém-nascida, quem quer fazer? Eles não conseguem, né? Daí eu falei assim, olha, Senhor, eu vou catar esse cocô e não vai dar nada em mim, sabe? Vai dar nada, vai ser igual como se eu não estivesse operado. E fui catando cocô, fazendo as coisas, lavei a mão, passei álcool, passava álcool 70 na minha, sabe? Onde foi a cirurgia, na marquinha. E não deu nada. E eu catando cocô todos os dias e não dava nada, agachando pra dar ração pra eles, às vezes agachava pra dar carinho neles. Então assim, Deus põe a mão, ele faz, ele põe a mão, ele dá. E ficou muito claro, e tem ficado muito claro pra mim, que Deus diz, né, na palavra, eu sou aquele que toma, tira aquilo que nem mesmo eu dei. Então, quando ele quer tirar, ele tira. Eu sou aquele que colhe o que não semeei. Então, se ele quer dar, ele dá. Mesmo fora da sua realidade. Pode ser que ele queira te dar um negócio que tá lá da Europa. Ele vai te dar. Entendeu? Lá no Japão. Outra cidade. Se ele quer te levar para longe. Se ele quer te trocar de trabalho. Se ele tá preparando algo para você, é seu já. E também se tem algo que ele quer tirar, ele tira.
E não é para machucar, entendeu? E todas as nossas vivências, igual hoje, a minha vivência aqui no Brasil, com esse choque de realidade, eu aprendo muito e posso desenvolver muitos livros, muitas teorias que eu espero que sejam bem aproveitadas para que o Brasil realmente mude. Mas eu disse, Deus, eu verei o Brasil mudar. Eu verei o Brasil mudar. Eu não vou precisar ir para o Japão, eu não vou precisar ir para a Europa, porque aqui será o melhor país do mundo. Eu disse sim, eu jovem ainda, com os cabelos pretos ainda, verei isso. Amém.